Gente, vamos falar então de pesquisa, porque pesquisa é o que deu para falar, deu muitos problemas, então a gente vai conversar agora com o Flávio Ferrari. Ele é professor de pesquisa de mídia e cenários futuros da ESPM. Ele está aqui ao vivo com a gente. Flávio, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, como vão vocês? Tudo bem por aí? Já vi que é uma emissora polêmica, gosta de discutir fatos, gosta de levantar novas teorias e hipóteses. Vamos embora! Assim que tem que ser. A gente gosta dessa questão de falar sem, é claro, puxar sardinha para nenhum político, e a gente não está aqui para puxar sardinha. Mas eu queria levantar uma questão, professor, por causa dessa questão dos institutos de pesquisa. E todos eles erraram, né? Os que chegaram mais próximo aí, talvez foi o Paraná Pesquisas, que não tem talvez uma grande credibilidade perante o mercado. Até a Brasmarket, que também não tem muita credibilidade também perante o mercado, também errou com relação ao Bolsonaro, mas a maioria dos institutos acertou com relação ao Lula, né? Mas erraram com relação ao Bolsonaro. A minha pergunta para você, professor, é a seguinte: os institutos, eles erraram mesmo ou não? O que aconteceu de errado aí, se é que aconteceu de errado? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Ok, vou tentar. Aliás, eu acho que eu vou contrariar hoje aqui com vocês, se me permitirem. Por favor. 3 questões aqui que vocês colocaram nos últimos minutos conversando. Primeiro e essa vai para o Alex, acho, né? Se você assistir a fabricação de salsicha, você passa a comer salsicha. Eu já participei disso, já fui lá, já vi a salsicha sendo fabricada e, de fato, é muito mais bacana do que a gente imagina, é tudo limpinho, tudo em aço inox, maravilhoso. Não é o tema de hoje, mas eu achei que valia a pena levantar. A segunda questão é com relação ao erro dos institutos de pesquisa. Então, também vou contrariar que é o senso comum. Os institutos de pesquisa, pelo menos os grandes institutos, aqueles que têm mais renome, etc., tal, na minha opinião, não erraram. Como assim, cara? Os caras apontavam lá uma diferença de 19 pontos, 15 pontos, só deu 4 e tal. A questão é, o que você está usando como instrumento de avaliação para o erro e o que a pesquisa estava medindo? As pesquisas dos institutos feitas aí, né, no período prévio, né, antes do momento da eleição, elas medem a declaração da intenção de voto. Para saber se esta medida da declaração da intenção de voto ela está correta, se os institutos estão acertando, você precisaria entrevistar o Brasil inteiro, pedir a declaração de intenção de voto do Brasil inteiro e comparar com aquilo que o Instituto de Pesquisa está apresentando. O que nós estamos comparando aqui é uma métrica que é a declaração de intenção de voto com o voto. Então, o que está em discussão aqui é se essa métrica, declaração de intenção de voto medida previamente ao ato de votar, é preditiva, num primeiro turno, do resultado da eleição. E o que se demonstrou aqui, neste caso em particular, é que isso aconteceu com uma distância maior do que costuma acontecer. Então, o que eu posso concordar é o seguinte: nesta eleição, os grandes institutos estiveram a métrica dos grandes institutos, a declaração de intenção de voto medida pelos grandes institutos, não foi tão boa métrica preditiva do ato de votar. Professor, mas se não foi uma métrica preditiva, então para que serve o instituto, né? Porque assim, houve erro pela sua própria fala. Estou falando assim, se não foi uma boa métrica, portanto, é uma questão de lógica. Há um erro, né? Na escolha da métrica. Então, essa é uma outra discussão. Será que esta é a melhor, ou a única, ou isoladamente você pode usar só esta métrica para estimar, se você quiser, hein, se for essa a sua intenção,
Né? A intenção do Instituto é medir declaração de intenção de voto, para que pessoas tomem decisão a partir disso. No primeiro turno, inclusive, parte da decisão, se vocês mesmos já comentaram, é você, como eleitor, ver o que as pessoas estão declarando e quem vão votar e tomar uma decisão a respeito do seu voto também. A questão é se essa é a única métrica. Né? Eu, academicamente, utilizando uma das grandes empresas que faz monitoramento de rede social, vinha acompanhando também as conversas dentro de rede social. Tem uma metodologia que a gente usa, que é medir o tamanho da bolha de cada candidato dentro das redes sociais, e a estimativa que a gente fazia acompanhando a rede social era que a diferença dos candidatos ia ser menor do que 5%, porque o tamanho da bolha deles, o tamanho da conversa deles, o espaço ocupado dentro das redes era praticamente equivalente. A gente dizia, a gente também não esperava que desse uma distância tão grande por conta disso. Então essa é uma métrica, é uma medida complementar, né, que pode ser utilizada também para avaliar no conjunto, né, com a declaração de intenção de voto, né, com todos esses trabalhos, você analisa tudo e fala, olha, eu acho que o resultado pode ser este mesmo. Né? Mas uma eleição de primeiro turno é uma eleição complexa, né, no sentido de que no dia em que o voto acontece, muitas decisões são tomadas. Vocês mesmos mencionaram, você tem aí 20% de abstenção, né, e a abstenção ela não é uniformemente distribuída, né, ela afeta diferentemente camadas sociais diferentes, e os candidatos têm desempenho diferente em camadas diferentes. Só isso explica uma diferença? Não, né? Mas você também tem a questão do voto útil, né? Você ia votar num candidato, mas chega nas vésperas e fala, puxa vida, mas o meu candidato não tem chance de ganhar, eu prefiro evitar que o outro ganhe, né? Porque aí a gente entra numa outra questão, que é a falácia da polarização. Eu acho que vocês, não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, mas muita gente fala, puxa, a sociedade brasileira está polarizada, né? Isso também é uma falácia. Na verdade, as propostas políticas brasileiras estão polarizadas. Né? O que a gente observou nesse primeiro turno eram 2 candidatos, onde a maior parte da intenção de voto nos 2 é o contravoto. Não é que você esteja apaixonado por um candidato ou pelo outro, você simplesmente não quer que o adversário dele ganhe. Né? E outros candidatos que deveriam compor uma terceira via, que embarcaram num discurso igualmente polarizado e antagônico com os 2 primeiros candidatos, ao invés de oferecerem propostas que atendam a multidiversidade de interesses, de percepções da sociedade. Então, o eleitor chega e fala, bom, eu tenho este aqui que eu não gosto, eu tenho esses outros aqui que, na verdade, estão contradizendo aquele ou este, mas não trouxeram nada de diferente daquilo que também me interessa e também me importa, e tem aquele outro que eu acho menos ruim. Então eu vou naquele que é menos ruim. No final, a polarização ela acontece porque as propostas políticas foram polarizadas. E a polarização é um instrumento político de faz tempo. Né? Você divide para conquistar e aglutina, né, os divididos para combater o inimigo comum. É isso que a gente assistiu.